Muitas pessoas me perguntam por que eu fiz um canal de política, por que eu não faço um canal sobre outros assuntos. Afinal de contas, política é um assunto tão nojento, pelo menos para uma boa parte da população brasileira, que entende que todos que são políticos são corruptos. E afinal de contas, isso nunca vai mudar. Afinal de contas, qualquer pessoa que chegar lá no poder, ela vai se corromper, ela vai se vender. É este pensamento que eu quero combater. Eu não estou dizendo que não existe corrupção, que as pessoas não têm direito de estarem inconformadas com o que os políticos fazem. Muito pelo contrário, eu também sou indignado com essa classe política. Mas eu me dei conta de uma coisa: se eu ficar em casa com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar, eu não vou conseguir transformar as coisas. Se a gente realmente quer transformar o país, é nas nossas mãos. E fazer política é o caminho que a gente pode, vamos dizer, transformar o nosso país. Pode ser que você não esteja filiado a um partido político, pode ser que você seja só um líder comunitário, que você seja um líder religioso que pratique obras de caridade, obras que façam a reinserção social. É isso que nós precisamos. O nosso país precisa de pessoas que realmente queiram transformar o que está errado nesse país. E para isso, você não precisa estar dentro de um partido político necessariamente. Mas os partidos políticos precisam de pessoas que queiram realmente contribuir, que tenham o interesse de fazer o coletivo, que queiram pensar no coletivo antes do individual, antes do ego. E é isso que a gente precisa entender, porque se a gente não fizer nada por nosso país, se nós ficarmos somente reclamando, somente colocando todo mundo no mesmo balde e dizendo que o Brasil não tem solução, as coisas não vão acontecer. As grandes transformações do mundo se deram por homens e mulheres que foram a campo, que foram para a luta e que enfrentaram os problemas. Colocaram a cabeça da gente debaixo da terra, como fazem as avestruzes, não faz com que a gente avance, não faz com que a gente cresça. E é nesse sentido que eu, como militante político e não panfletário político, porque eu não estou só aqui com um panfleto deste ou daquele candidato, ou do meu partido, ou não. Não importa, eu quero trazer ideias e discutir ideias. E discutir ideias é trazer as pessoas e mostrar que elas fazem parte do processo político. Assim como na história, onde a gente também mostra para as pessoas e tenta demonstrar todos os dias que todos nós fazemos parte da história. Mas para que a gente se sinta pertencente à história, ou que a gente se sinta também pertencente à política, é preciso entender que muitas coisas que acontecem têm sim a nossa responsabilidade. E é por isso que eu digo, se nós temos a liberdade de votar, nós temos também a responsabilidade do voto. E está na hora do brasileiro também aprender a ser mais responsável na hora do voto. Está na hora também do brasileiro parar de endeusar A, B ou C. Está na hora do brasileiro entender que precisamos debater projetos, que precisamos debater ideias e não simplesmente ficar nas mitagens de um lado ou, enfim, no boicote do outro e assim por diante. O que a gente precisa é mudar a cabeça, e a grande prática política que cada um de nós pode fazer é nos tornando pessoas mais tolerantes, mais humildes, mais sérias, mais verdadeiras. E se você quiser combater a corrupção do Brasil, comece com você, porque senão a gente vai ficar fazendo a velha política. Aliás, a política não é velha nem nova, as práticas se reproduzem, porque elas são assim. A vida é um ciclo, e nesse sentido não adianta eu vir aqui falar palavras bonitas sem ter práticas que mostrem que eu entendi e que eu sinto o que eu falo. Palavras são palavras que ao vento não significam nada.